abrir as suas Bíblias nessa noite, lá no livro de Mateus, nós estaremos lendo aí um texto bem conhecido que fala sobre a passagem da Páscoa, né? Eu quero, queridos, nessa noite ressaltar: o Senhor está nesse lugar de uma forma tão tremenda, tão gloriosa, é tão bom estar na casa do Senhor e na presença do Senhor, né? Quando nós louvávamos ali, pastor Bandeira, digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Isso é tão maravilhoso, irmãos, declarar isso. E essa precisa ser a nossa bandeira. Essa é a bandeira que nós precisamos levantar nestes dias, né? Dizendo que digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, santo, santo Ele é, Jesus. Porque houve uma revelação, nós lemos ali no livro de Apocalipse, quando João chega, né, Velto, ali nos céus, e é mostrado a ele um livro, e ninguém conseguia abrir aquele livro. E ali João começou a se derramar em lágrimas. Aquele homem começou a chorar, chorar. Mas ele ouve uma palavra do anjo que estava diante dele: não chore, João, porque o Cordeiro, ele morreu e ele ressuscitou, e ele é digno de abrir o livro. Então essa precisa ser a sua bandeira, essa precisa ser a nossa bandeira. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Nós queremos nessa noite, irmãos, trazer à memória a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é para isso que nós estamos aqui reunidos nessa noite, para fazer menção da sua morte e muito mais da sua ressurreição, através da Santa Ceia do Senhor. Lucas, capítulo 22, abre ali sua Bíblia, Lucas, capítulo 22, nós vamos estar lendo aí esse texto, do verso 1 até o verso 15, Lucas, capítulo 22, do verso 1 até o verso de número 15, diz assim, amados, a palavra do Senhor: estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram a lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhes perguntaram: onde quer que a preparemos? E ele lhes disse: eis que, quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Louvado seja Deus.
Queridos, esse texto, ele é maravilhoso. E esse texto, ele convém bem com essa celebração da Santa Ceia do Senhor, porque é um texto especial para uma celebração especial. Nós nos reunimos todos os meses com a finalidade de fazer menção da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. E essa morte, irmãos, ela veio com uma única finalidade: de nos trazer a vida, de nos trazer a vida. Então o Senhor, ele termina ali esse texto até onde lemos, dizendo: eu desejei muito que chegasse esse momento, eu esperava muito por esse momento, para estar convosco comendo essa Páscoa, porque Jesus, ele sabia que seria um divisor de água aquele momento e aquela celebração. E a partir daquele momento eles não celebrariam mais a Páscoa, mas seria a partir daquele momento instituída a Santa Ceia do Senhor. E essa celebração, irmãos, é motivo de júbilo, é motivo de nós nos alegrarmos, é motivo de nós tirarmos um tempo para nos preparar para essa celebração. E nós vamos ver nesse texto, irmãos, que Jesus, ele nos deu algumas orientações acerca dessa celebração. Nesse texto, Jesus, ele traz ali algumas diretivas para que nós possamos tomar posse como exemplo para as nossas vidas cristãs, como deveria ser celebrada a Santa Ceia do Senhor. Nesse texto que lemos do Evangelho de Lucas, é muito especial, porque ele mostra também o comportamento do próprio Jesus. Nós vamos ver nesse texto aí o comportamento do próprio Jesus no que diz respeito à celebração da Santa Ceia do Senhor. E é o comportamento de Jesus que se baseia a nossa regra de fé e prática. Porque assim como Jesus agiu e se comportou, nós devemos também nos comportar. E nesse texto de Lucas nós vemos o mestre, ele dando algumas diretrizes no que dizia respeito ao comportamento a essa celebração. Então nós vemos aqui, irmãos, que a primeira atitude de Jesus, no que diz respeito a essa celebração, ele mostra que ela é exclusiva e íntima. Essa celebração, ela é exclusiva, e essa celebração, ela é também íntima. No exercício do ministério de Jesus, ele foi amoroso, ele foi misericordioso, ele foi perdoador. Ninguém por ele era excluído, ninguém por ele era desprezado, e por causa disso ele ajuntava uma grande multidão, porque Jesus, em todo tempo, ele procurava aproximar as pessoas, ele procurava trazer a atenção das pessoas para ele, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelo seu carinho nas suas palavras. Então a multidão, ela procurava estar próxima de Jesus, ela procurava se aproximar de Jesus. Todas as pessoas tinham acesso ao milagre, todas as pessoas podiam ser curadas, todas as pessoas podiam ser libertas. Uma grande massa humana seguia Jesus por onde quer que ele fosse. E nós vemos ali, na cura daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, um exemplo disso, aonde ele diz: olha, alguém me tocou. Mas os seus discípulos viram para ele e disseram: mestre, o Senhor diz, alguém tocou o Senhor? A multidão te oprime, a multidão te aperta, está uma aglomeração aqui tremenda, uma grande aglomeração, todos querem estar perto do Senhor. E isso era um fato, irmãos, porque Jesus, ele chamava a atenção de todos.
por tudo aquilo que ele podia fazer. Mas no dia, né, que foi instituída a primeira ceia do Senhor, a Santa Ceia do Senhor, Jesus ele deu uma ordem aos seus discípulos, que a preparasse num lugar reservado. Então nós vemos aí, pastor Bandeira, o Senhor ele dando uma ordem aos seus discípulos: olha, vocês vão preparar a Páscoa, mas essa preparação ela vai ser num lugar reservado, num lugar separado. E Jesus aponta aí, com essa sua atitude, a questão da intimidade, né? Ele mostrava que esse ato não era para todos. Como nós vimos, Jesus ele gostava, ele fazia questão de agregar. Mas no momento da Santa Ceia do Senhor, no momento da celebração da Páscoa ali, ele mostrou aos seus discípulos que aquele momento era um momento particular. Aquele momento ali era um momento íntimo entre Jesus e os seus discípulos. Ninguém poderia naquele momento ali importunar. Ninguém poderia naquele momento ali atrapalhar aquela ocasião, atrapalhar aquela celebração. Então Jesus ele dá uma ordem aos seus discípulos: olha, vai até um certo lugar e lá vocês verão ali um homem com um cântaro nas suas costas indo para a sua casa, e lá vocês vão encontrar um lugar destinado. Ali naquele lugar, todos os desejos dos homens, eles seriam substituídos pelos desejos de Deus. Então, queridos, quando nós falamos numa reunião, quando nós falamos num encontro com o Senhor, num encontro com Deus, num encontro com Jesus, o que nós colocamos em evidência são os nossos desejos. O que nós colocamos em evidência as nossas vontades, Bruna. Mas ali naquele momento de intimidade, ali naquele momento particular, o que seria colocado em evidência seria a vontade de Deus para os seus discípulos. Então a Santa Ceia ela aponta muito para isso. A Santa Ceia ela é destinada a isso. Quando nós anulamos o nosso eu, anulamos a nossa vontade para viver a vontade de Deus, para celebrar um momento íntimo com o nosso Pai, para celebrar um momento de santidade, de celebração com aquele que nos deu, que nos traz a vida. Então os discípulos ali, orientados pelo Senhor Jesus, eles foram colocar em ação a ordem do Mestre. E a primeira pergunta que os discípulos eles fazem ao Senhor se encontra lá no verso 9 desse texto que nós lemos, né? Eles perguntam: aonde o Senhor quer que a preparemos? Aonde o Senhor quer que nós fazemos aquilo que o Senhor está determinando? Então nós vemos aí nessa palavra, nessa pergunta, que seriam os discípulos que preparariam aquele momento, um momento tão especial, irmãos, um momento tão sublime, um momento reservado para a comunhão com o Pai, para relembrar todo o seu sacrifício na cruz do Calvário. Mas esse momento ele precisava ser preparado pelos discípulos. E os discípulos, entendendo a ordem do Mestre, recebendo aquela ordem de Jesus, pergunta para Jesus: Senhor, Mestre, aonde quer que nós a preparemos? Porque pensa bem, queridos, naquele momento ali, seria inviável para os discípulos, seria inviável para eles ter um lugar, arrumar um lugar que fosse adequado para esse tipo de celebração. Então nós vemos que o Senhor, naquele momento onde Ele passa essa tarefa, onde Ele passa para os discípulos
essa orientação, ele entra com uma parte sobrenatural. E é assim que Jesus ele age nas nossas vidas. O Senhor, às vezes, ele nos dá uma ordem, esperando o nosso posicionamento, esperando a nossa postura, mas ele tem uma resposta favorável para mim e para você. Aonde nessa resposta favorável virá também o seu milagre, a sua ação sobrenatural. Amém. Glória a Deus. Então Jesus ele vira para os discípulos e diz: olha, vocês vão entrar na cidade, e ali vocês vão encontrar um homem com um cântaro nas costas, na casa daquele homem. Um homem, cadê Mateus? Mateus está lá atrás. Mateus já fez essa peça aqui, na casa daquele homem. Então Jesus, quando ele determina: olha, vocês vão ver aquele homem, e quando vocês verem aquele homem, vocês seguirão aquele homem. Vocês irão atrás daquele homem, porque já havia ali uma ação poderosa e sobrenatural da parte de Deus, irmãos, para os preparativos daquela celebração. E quando nós vemos esse texto, a gente começa assim, sabe, fazer algumas análises acerca dessa questão, porque a gente, se colocando no lugar daquele homem que era o dono daquela casa, a gente começa a imaginar, como aquele homem ele recebeu, pastor Bandeira, de antemão essa mensagem que aquele cenáculo ele seria mobiliado para aquela finalidade. Então aquele homem deve ter recebido uma palavra da parte de Deus, assim como nós estudamos hoje acerca das profecias, Velco? E aquele homem deve ter recebido uma profecia da parte de Deus, onde alguém levantado pelo Senhor deve ter dito àquele homem: olha, prepara a tua casa, porque certo dia o mestre ele virá e fará uma celebração assim, assim e assim na tua casa. E aquele homem, irmãos, recebendo aquela mensagem da parte de Deus, mais do que depressa, ele fez aquela preparação, separou aquele lugar, porque aquele lugar seria marcado com aquela celebração, uma celebração que ficaria marcado na história. Nós temos recebido muitas mensagens da parte de Deus. Eu quero te dizer nessa noite, irmãos, o que o Senhor tem feito aqui nesse lugar são coisas grandes e tremendas. O Senhor ele tem falado de uma forma muito poderosa aqui neste lugar, Bruna. Talvez não seja acerca daquilo que espera o meu coração, mas Deus ele tem falado de coisas espirituais, ele tem falado aqui de coisas concernentes ao seu reino. Talvez mobiliar aquele quarto para aquele homem naquele momento não era o que ele esperava da parte de Deus, ouvir esse tipo de mensagem. Talvez a mensagem que ele estava esperando receber da parte de Deus, missionária, seria outra. Que o problema lá dentro da sua casa seria resolvido, aquela situação seria posta no lugar, mas a mensagem recebida por aquele homem foi: mobília esse cômodo, deixe esse cômodo preparado. E talvez aquela mensagem não tenha feito nenhum sentido para aquele homem naquele momento, mas aquele homem assim o fez, preparou aquele cômodo. E disse Jesus para os seus discípulos: vocês vão e vão preparar, vocês vão deixar tudo arrumadinho, tudo no seu devido lugar. Vocês vão chegar lá e vão falar com o homem, e ele vai apresentar o local adequado. E assim foi, irmãos. E assim aconteceu. E no momento que eles colocaram à disposição, se colocaram à disposição, houve uma ação sobrenatural de Deus. O Deus, ele interviu, ele agiu, ele fez o que ele, como Deus, ele poderia fazer, que era agir de uma forma sobrenatural. Tem momentos que as coisas fogem do nosso controle. É bem verdade, irmãos. Às vezes nós olhamos para um lado, para o outro e não sabemos o que fazer. Não é, Bruno? Fazer o quê? Eu não posso fazer nada. E é nesse momento, irmãos, que entra a ação de Deus. Mas o Senhor, em todo tempo, ele
algumas coisinhas que está dentro da nossa capacidade, que compete a mim e compete a você, coisas que no nosso dia a dia irão fazer uma diferença tremenda para que o nosso milagre ele aconteça, para que a ação sobrenatural de Deus ela venha à tona. Então é aí que o Senhor espera um posicionamento de fé, um posicionamento aonde nós nos coloquemos de fato à disposição desse Deus poderoso e tremendo, mesmo não entendendo aquilo que está sendo pedido, mesmo não entendendo aquilo que está sendo mandado, né? Porque quando o Senhor ele nos ordena, nos orienta, Ele sabe muito bem qual é a finalidade, o que vai acontecer mais à frente. Então assim age o nosso Deus, assim opera o nosso Deus. E é isso que nós podemos extrair desse texto de Lucas, irmãos. Uma experiência gloriosa da parte de Deus, aonde os íntimos desfrutaram isso da parte do Senhor, aonde eles puderam de fato, de verdade, receber da parte de Deus esse ensinamento. O local era da responsabilidade de Deus, mas a preparação era a responsabilidade dos discípulos. Então nós precisamos mais do que nunca, irmãos, entender que essa preparação é minha responsabilidade, essa preparação é sua responsabilidade. O Senhor ele poderia muito bem ter dito aquele homem, dono daquela casa, com aquele cômodo mobiliado, para deixar já tudo prontinho, mas não, ele precisava passar um ensinamento para os seus discípulos, ele precisava passar um ensinamento para mim e para você, que nós precisamos preparar o ambiente, que nós precisamos preparar ansiando, desejando, assim como Jesus desejou, irmãos. Nós lemos aqui, a última frase que nós lemos foi a declaração de Jesus aos seus discípulos. A primeira coisa que Jesus fala quando entra naquele lugar: olha, desejei muito por esse momento, eu ansiei muito por esse momento. Isso foi o que Jesus falou quando ele se referiu à Santa Ceia do Senhor. E aí, irmãos, que nós precisamos trazer um destaque para essa celebração, nós precisamos levantar de fato, né, uma bandeira no que diz respeito à importância da Santa Ceia do Senhor para os nossos dias, assim como era importante a celebração da Páscoa para o povo antigo. Foi uma ordem dada por Deus: assim fareis. E o povo judeu, toda data, celebrava aquela Páscoa. E a igreja recebeu, irmãos, assim também como o povo antigo, uma ordenança da parte de Deus: fazei isso em memória de mim. Fazer isso. E quando ele fala para que nós devemos fazer isso, ele fala para fazer, mas fazer da forma certa, fazer da forma correta, fazer da forma devida, porque assim nos instrui a sua palavra, assim nos instrui o apóstolo Paulo. Olha, quando vocês se assentarem à mesa, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Fazei isso em memória de mim. É a ordenança da igreja, mas isso não é invenção de pastor. E o Senhor ele nos mostrou, irmãos, que a celebração, essa celebração tão importante, não é uma celebração, irmãos, aonde nós colocamos ali, nesses momentos, os nossos desejos, as nossas vontades, mas paramos um momento, um período para refletir no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, em meu favor e em seu favor. Então aqui, irmãos, nós aprendemos isso, que a responsabilidade da nossa vida é de Deus, né? Mas nós somos responsáveis por nossas ações.
discípulos reunidos, locais preparados. Jesus, então, ele dá início a essa celebração. Tudo já estava prontinho, tudo preparado. E Jesus ali, ele começa, ele dá início a essa celebração. E ele inicia com uma fala que precisa mudar a minha forma de ver a Santa Ceia. Que foi a que eu falei. Desejei muito. Leia esse texto, reflita nesse texto, examine esse texto, estude esse texto e veja por que Jesus ele desejou tanto aquele momento. Porque era um momento onde ele traria a revelação aos seus discípulos, né? E ele introduziria a sua vida em cada um de nós. Jesus ele diz ali, quando ele está começando a partir o pão, olha, isso é o meu corpo. E ele tomou o cálice, dizendo, isto é o meu sangue. Então aquele momento ele se torna tão especial para a igreja, irmãos, para a igreja, porque a partir daquele momento seria introduzida a natureza de Deus em nós. Nós faríamos parte de uma aliança com o próprio Deus, através do sangue do Filho. Então é o sangue do Filho que nos aliança, é o sangue do Filho que nos torna filhos de Deus, porque assim diz o Senhor, que aquele que aceita, recebe a Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. É novidade de vida. É novidade de vida. Então Jesus ele começa essa celebração, ele começa a trazer ali ao conhecimento dos discípulos o que ele estava trazendo, né, dentro dessa celebração de importância espiritual para cada um deles. Então, uns, né, desejavam muito ali a presença do Senhor, por estar naquele momento, onde era um momento marcante de uma comemoração antiga, né? De uma comemoração onde marcava época, onde era uma comemoração que fazia parte, né? de uma grande história, que era a celebração da Páscoa. Mas Jesus ele veio ali trazer para os seus discípulos algo novo. Jesus ele veio trazer ali para os seus discípulos algo que marcaria de fato, de verdade, a história do seu povo a partir daquele momento. Então, o que nós recebemos, irmãos, através desses ensinamentos de Jesus? Recebemos a partir desses ensinamentos de Jesus que quando nós temos a celebração da Santa Ceia do Senhor, não pode ser, né? Nós não podemos tratar essa celebração como um mero encontro, como uma mera celebração, mas nós precisamos fazer isso com inteligência, nós precisamos fazer isso com conhecimento pleno daquilo que a Santa Ceia do Senhor tem para trazer para as nossas vidas espirituais. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele disse na sua carta, olha, aquele que come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação, não entendendo, não compreendendo. Lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, ele vai falar sobre essas questões, aonde a igreja primitiva, ela deu pouca importância para conhecer, deu pouca importância para procurar entender de fato, de verdade, o que significava aquela celebração. Tanto é que Paulo, ali em 2 Coríntios, ele começa, Jonas, a exortar: poxa, vocês estão vindo aqui para comer, né? Uns passam na frente dos outros, e está uma bagunça tremenda, vocês não estão entendendo a finalidade dessa celebração. E longe de nós, queridos, nesses últimos dias, não entender de fato, de verdade, o que representa a Santa Ceia do Senhor, porque
Porque a Bíblia diz, irmãos, que muitos, Paulo mesmo disse, que muitos estão dormindo por causa disso. Estão num sono profundo, irmãos. E às vezes a gente não entende por que está acontecendo certos tipos de coisas sobre a vida de muitas pessoas, mas estão participando de uma celebração importantíssima sem discernir a real importância deste ato, queridos. E o desejo do Senhor, irmãos, é que todos nós venhamos participar. O desejo de Deus, Samira, é que você participe, é que você faça parte dessa celebração, mas com consciência, com sabedoria, com inteligência, sabendo, irmãos, que nós, em momento algum, perderemos a nossa salvação, ou seremos escrachados, como um limpo, como um devasso, se em certo momento, em certas oportunidades dessa celebração, deixarmos de tomar esse cálice. Não, isso é digno e louvável. Olha, aconteceu tal fato, eu não estou apto, e isso aí eu digo, irmãos, como pastor, procure o seu pastor, o seu líder, que é o nosso apóstolo Marcelo. Se você tem dúvidas sobre alguma coisa, se alguma coisa se pesa no seu coração, ou se você não se sente à vontade, procure o apóstolo, que ele vai ter uma orientação bíblica para você no que diz respeito a essa celebração. O que nós não podemos, amados, é ficar sem participar do corpo e do sangue. Por quê? Porque essa celebração mensal, ela me leva a essa aliança, ela me leva a essa renovação espiritual, ela me leva a refletir no meu comportamento, ela me leva a examinar-me a mim mesmo, ela me leva a entender, irmãos, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então a celebração da Santa Ceia do Senhor, ela aponta para isso, ela aponta para a santidade, ela aponta para a submissão, ela aponta para a intimidade, aonde o Senhor ele nos convoca a todo dia, irmãos. Porque a celebração da ceia é uma vez por mês, algumas igrejas fazem 2, 3 vezes, na nossa é uma vez só. Mas nós precisamos refletir na nossa vida espiritual todos os dias da nossa vida. Esse exame precisa ser feito constantemente, porque nós precisamos mais do que nunca, no mundo que nós estamos vivendo, dar exemplo de santidade, dar exemplo de obediência, dar exemplo de submissão, mostrar a esse mundo de fato, de verdade, que fomos chamados por Jesus para uma grande obra, E o que me aliança, irmãos, a esse projeto, o que me faz estar conectado a esse projeto, é o chamado de Jesus. Jesus, ele te chama, Jesus, ele me chama, e quando Jesus, ele nos chama, irmãos, ele nos dá a capacidade para executar esse projeto, ele nos dá condições, de executarmos esse projeto. Então você pode superar as suas fraquezas, eu posso superar as minhas fraquezas, eu posso passar por cima das minhas vontades, eu posso colocar em prática a vontade do Senhor, porque a vontade de Deus, irmãos, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, tanto para mim como para você. Então o Senhor, ele tem nos chamado nesses últimos dias, irmãos, para termos uma consciência plena do que representamos dentro deste reino, do que representamos nesse contexto espiritual de reino de Deus. Quando o Senhor, nessa reunião, ele anunciou, ele falou: olha, um de vós há de me trair, porque nem tudo ali falado ali naquele lugar foram coisas agradáveis. Houve um momento nessa reunião, nessa celebração, que Jesus, ele se levanta e anuncia: olha, um de vós há de me trair, um de
eles começaram a se examinar nessa palavra dita por Jesus: mestre, sou eu? E o outro: sou eu, Senhor, sou eu, sou eu, sou eu. Cada um começou ali a fazer uma análise do seu comportamento pessoal para com Jesus. Será o que eu fiz com Jesus? Será o que eu fiz para entristecer a Jesus? Será o que eu fiz, né? Então eles começaram: mas será que fui eu? Sabe aquela coisa de você assim, às vezes pensar assim: poxa, será que eu magoei o pastor Rodrigo? Né? Porque às vezes a gente fala tantas coisas, irmãos, a gente age, às vezes, de uma forma tão estabanada e fora de controle, que às vezes a gente pode magoar uma pessoa até mesmo sem perceber, né? E ali começaram eles a fazer uma reflexão acerca disso. E é essa reflexão que nós precisamos nesses últimos dias, irmãos, colocar como ali, diante da nossa vida espiritual, como um padrão para as nossas vidas espirituais a cada dia, porque nós precisamos vigiar, né? E a vigilância vem antes da oração. Nós convocamos sempre aqui todos para orar, para buscar, para clamar, mas Jesus, ele, quando falou acerca da oração, ele disse: olha, vigiai e orai, porque na verdade a carne ela é fraca, né? Mas o espírito ele é forte. Então o Senhor, ele vem nessa noite, através desse momento de celebração, irmãos, apontar para essa fortaleza em Deus, para esse momento onde cai por terra toda a culpa, sabe? Todo peso cai por terra, porque há momentos que a gente precisa se desvencilhar de algumas coisas. Há momentos que nós precisamos deixar para trás algumas coisas, irmãos. Paulo dizia isso: olha, quando eu era menino, eu agia como menino, mas logo que eu cheguei a ser homem, não, hoje não, agora a minha atitude é de homem de Deus. Amém. Então há momentos que nós precisamos refletir: opa, o que eu tenho feito, como eu tenho agido, como tem sido o meu comportamento, no que diz respeito às coisas ordenadas pelo Senhor, às coisas estabelecidas por Deus. Estudamos hoje, foi uma aula maravilhosa, Diácono, uma aula maravilhosa, irmãos, onde ali eu pude entender uma coisa que eu não entendia sobre a questão do sacerdócio dos 30 anos de Jesus. É uma coisa muito interessante aquilo ali, a partir do momento que ele começou ali, né, da idade de 30 anos, eu não tinha parado para perceber isso. Mas Jesus, irmãos, ele fez questão em toda a sua vida de cumprir tintim por tintim aquilo que estava determinado lá atrás. E nós vemos isso nos detalhes. Então a igreja do Senhor, resgatada, remida, lavada pelo sangue de Jesus, aleluia, essa igreja, ela precisa atentar nestes últimos dias para o cuidado no que diz respeito ao cumprimento. Existem regras, irmãos, e essas regras não podem ser quebradas. E essas regras não foram determinadas por mim, pelos pastores aqui da igreja, não. Essas regras, elas estão contidas num contexto espiritual para mim e para você. Essas regras, elas já foram estabelecidas lá atrás. Então nós precisamos atentar para essas regras, essa conduta. Nós precisamos atentar para tudo isso, para o nosso próprio proveito, para o nosso próprio bem, porque o Senhor, irmãos, Ele deseja de fato, de verdade, que a nossa vida seja um referencial. Eu preciso ser um referencial, você precisa ser um referencial, e neste dia, irmãos, de celebração, nós somos chamados a atenção para isso. Porque Jesus, quando Ele inicia aquela celebração, Ele inicia aquela celebração com um propósito de trazer consciência aos discípulos da importância daquele ato e trazer também aos seus discípulos um esclarecimento do que representaria aquela celebração para cada um deles. Então eu quero te dar um conselho espiritual nessa noite. Não lembre da Santa Ceia do Senhor somente quando você entrar por essas portas,
mas coloque essa celebração no seu coração, marque ela lá no seu calendário. Não, olha, domingo que vem a Santa Ceia do Senhor, e comece a se preparar já ao longo da semana. Comece a se preparar ao longo da semana, e quando chegar o dia da Santa Ceia do Senhor, que você possa entrar por essas portas, dizendo o mesmo que Jesus ele disse naquela ocasião: desejei muito esse momento, desejei muito. E é isso que nós precisamos desejar, é isso que você precisa desejar, é isso que eu preciso desejar, porque é um mistério de Deus, irmãos, na Santa Ceia do Senhor. Nós costumamos dizer muito isso aqui, mas na Assembleia de Deus a gente dizia muito, né? Eu tenho uma raiz, um pezinho lá na Assembleia de Deus, e quando era ministrado, pastor Rodrigo, a Santa Ceia do Senhor, aqueles pastores lá de gravata, de terno, né? Aquela coisa que a gente já conhece, eu fui daquele jeito também, né? Eles diziam: olha, irmãos, no momento da Santa Ceia, fica ligado, porque você pode ser batizado. Queridos, e isso é uma verdade. É uma verdade que a igreja tem deixado fugir. É uma verdade que a igreja tem deixado escapar, porque é um momento de mistério com Deus. É um momento de aliança, de recordação, de trazer de fato, de verdade, à memória tudo que Jesus fez por cada um de nós. E isso é algo, irmãos, que traz um impacto sobre as nossas vidas tremendo, tremendo. Eu posso declarar para os irmãos que quando a gente participa da Santa Ceia do Senhor, ali tomando o cálice, né, e comendo aquele pãozinho ali, coisas sobrenaturais estão acontecendo em nosso favor. E outra coisa que eles diziam: olha, irmãos, quando você estiver comendo aquele pãozinho, você pode ser curado. E é uma realidade, é uma realidade. Podemos ser curados quando nós estivermos comendo esse pão e bebendo esse cálice, porque o Senhor disse: isto é o meu corpo. Fazei isso em memória